Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje trazer para vocês um vídeo para falar especialmente sobre Vibra, tá? Muita gente me pediu para falar um pouquinho sobre essa empresa, sobre essa distribuidora, tá? Faz tempo, na verdade, que eu tô dando uma olhada, tô dando uma pesquisada, não tive ainda uma análise completa, 100%, por isso não tenho a posição na minha carteira, vocês bem sabem disso, você me acompanha aqui, mas hoje quero trazer um fato muito interessante, tá? Que são alguns analistas, na verdade, do mercado projetando um dividendo para Vibra em 2023 na casa dos 10%, o que abre bastante o olho para quem tem aí uma estratégia previdenciária. Então fica até o final desse vídeo para você ter todas as informações, e mais do que isso, né? Pô, quanto mais informação você tem para uma empresa, mais fácil depois fica de você analisar. E aí, às vezes, você pode até, pô, te abrir os olhos para você analisar a Vibra, ou até, pô, decidir por comprar, tá? Não quero te instigar nada, eu quero te dar informação para você depois fazer sua própria análise, beleza? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo, nem que seja um obrigado, um valeu, isso tudo ajuda muito a divulgar aqui. E mais do que isso, tá? Lembra que tem 2 vídeos por dia, um de manhã e à noite, então se você perdeu algum, volte aí e assista, beleza? E me desculpa pela minha voz, peguei uma gripe forte, mas não posso deixar de gravar o vídeo pra vocês. Então até pareço meio cansado falando, de fato eu estou, mas enfim, tô fazendo os vídeos, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, para esse vídeo aqui eu vou usar essa notícia que basicamente trouxe um resumo dos analistas, do que eles estão falando, e aí eu trago minha opinião, óbvio, ao longo do vídeo, como vocês já estão acostumados, tá? Efeito Petrobras, essa pergunta, analistas citam distribuidora que pode pagar até 10% em dividendos com a nova política de preços. Por que isso acontece? Caixa reforçado, redução de custos, endividamento controlado e lucros maiores são algumas das projeções para o setor em 2023. Setor que a gente está falando aqui é especialmente esse segmento de distribuição, tá? Que Vibra, obviamente, está inserida. E só vamos lembrar essa frase aqui, é muito interessante, gente. Veja, o caixa reforçado garante para a gente o dinheiro e o dividendo saudável. Uma empresa que não tem um caixa reforçado ou que tem problemas de caixa e continua pagando dividendo, isso é não saudável. Endividamento, a mesma coisa. Se você for muito alavancado, não vale a pena você ficar distribuindo proventos. Começa a ser arriscado cada vez mais. Redução de custos para melhorar as suas margens e lucros maiores, obviamente, dividendo maior. Isso daqui resume o que é uma empresa que traz sim dividendos saudáveis, tá? Vamos lembrar, muitas empresas acabam pagando, muitas não, mas algumas empresas acabam pagando dividendos, que às vezes até são robustos em termos de yield, mas quando você vai olhar não é saudável. Então cuidado com essas empresas na sua carteira, tá? Não tem esse tipo de empresa, é muito importante. Ó, as distribuidoras Ultrapar, Raízen e Vibra têm um cenário muito positivo para os próximos meses. Segundo os analistas, essas empresas vão se beneficiar dos preços mais estáveis dos combustíveis, dado a nova política de preços da Petrobras, que tem como premissa ser competitiva para esses clientes, ou seja, para as distribuidoras, tá? Então isso é interessante. Eu não vou falar aqui da nova política de preço da Petrobras, tá? Acho que muita gente já falou isso no YouTube, já tivemos bastante vídeo quanto a isso, tá? O que eu quero falar hoje para vocês é realmente sobre os benefícios e quem que vai ser beneficiado com isso, né? Qual que vai ser ali a distribuidora, a empresa que vai trazer esse benefício em termos de yield, né? Renda passiva para o investidor, tá? Ó, um dos benefícios citados pelos analistas, dado essa nova política de preço da Petrobras, é a estabilidade. Afinal, as distribuidoras vão ter uma volatilidade menor nos preços e nas vendas dos produtos, tá? Isso pode auxiliar as companhias a se programarem melhor para comprar mais barato da Petrobras no momento de alta do petróleo, dado que a Petrobras vai tentar dar uma segurada, e importar mais barato quando tiver uma queda na commodity, tá? Então, com essa nova política de preços, mesmo que, não seja 100% benéfica para a Petrobras em si, isso acaba sendo benéfico para as empresas de distribuição, para as distribuidoras, tá? Como é o caso, como eu já falei, da Vibra Energia, beleza? Bom, ó, Paulo Albuquerque, que é analista e sócio da Quantice, eu não sei falar esse nome, acredita que há um bom tempo as distribuidoras passaram a importar cada vez menos por conta do custo envolvido no processo, que é caro e burocrático. A importação é vinculada ao preço internacional, então demanda alto custo de hedge, que é uma proteção para basicamente reduzir ali a volatilidade dos preços. O impacto, inclusive, no seguro do transporte da mercadoria. Com menos importação, Albuquerque acredita que na redução dos custos operacionais e financeiro, movimento que contribuirá de novo aqui com aumento do lucro, queda no endividamento. Aumento do lucro, queda no endividamento, também um caixa cada vez mais reforçado, tá? Olha só que interessante, tá? Diante de um cenário de forte lucratividade, geração de caixa e queda no endividamento, tudo que nos leva a crer um dividendo saudável, os analistas acreditam que a Vibra é a melhor alternativa para quem busca dividendo no setor de distribuição de combustível. Você não diria nem setor, né? Diria ali basicamente um segmento. Olha só, por que a gente vê isso? Payout basicamente de Vibra é 40%.
Ultrapar, que é o concorrente, fica em 25%. E olha a Raizen, no estatuto fala que não pode ser inferior a 1%. Então não deixa margem para a gente ter um dividendo tão certeiro assim, tá? Agora, 40% de payout aprovado ali, pô, isso daqui é interessante. Veja, quanto mais lucro, com esse payout alto, depois mais dividendo vem pra gente, tá? Olha só, os analistas diferem um pouquinho da quantidade de dividendo de cada uma das ações, tá? Mas tem um cara aqui da Levante, que basicamente ele espera na casa dos 5% de yield, o que seria baixo, tá? 5% não é muito interessante para quem tem uma estratégia previdenciária. Lembra que a gente gosta de, no mínimo, 6%. Quando a gente vê o Albuquerque aqui, que é aquela Quantity, enfim, falo o nome errado aqui, mas não tem problema. Ele também é otimista e ele espera basicamente 6,5%. Mas também leva a crer que isso pode subir para 8% ou 9%. Aí já começa a ficar interessante. Agora, olha esse outro analista aqui, tá? O Júlio Borba. Olha só, ele acredita e ele espera um dividend yield na casa dos 10%. Os fatores que levam tudo isso são os mesmos, vamos lembrar. É a geração de caixa forte, é o endividamento controlado da companhia, tá? E, obviamente, depois uma boa lucratividade. Agora, por que se diferem os analistas um dos outros? Simplesmente por conta das projeções, tá? Isso é normal. Agora, quando a gente vê um consenso, e qual é esse consenso? Melhor geração de caixa, maior nível de lucratividade, redução de custos, tá? E mais do que isso, tá? Uma empresa que tem essa tendência a melhorar ao longo dos anos, isso é consenso. E quando isso é consenso, abre o olho para falar, opa, o dividendo de fato pode vir forte. Agora, exatamente qual que vai ser o yield, vai ficar diferente porque cada um faz sua projeção. Por isso que eu sempre gosto de falar para vocês, gente. Ouça os analistas, veja aqui as notícias, acompanhe o mercado, mas no final do dia, faça a sua. Porque a sua pode ser diferente e você pode estar certo. Tá? Então, acho que esse aqui que é o grande cerne da questão. Tá? Enfim, olha os riscos. Óbvio, né? Tudo tem risco. Um deles está relacionado ao rumor de que a Petrobras estaria de olho numa possível compra de participação na distribuidora, tá? Mas a Petrobras já negou. Mesmo assim, ainda fica pairando no ar, tá? Ó, os analistas ressaltam que o Estatuto Social da Vibra estabelece um poison pill, que é como se fosse uma pílula de veneno, né? Para acionar a oferta a 100% das ações por qualquer participação de investidor de 25% ou mais, tá? Com a avaliação estipulada como sendo o maior preço cotado da ação nos últimos 12 meses, mais 15%, tá? Veja, Petrobras tem capacidade de arcar sozinha com a compra de uma participação na Vibra. No entanto, a companhia também poderia optar por outros métodos, como pagar com as próprias ações. Vamos lembrar, isso aqui na verdade é um rumor, isso foi negado inclusive pela Petrobras, mas foi visto inclusive como com os analistas, né, do mercado como algo negativo para a Vibra como um todo. Tá? Olha só outro risco. Em um caso de uma eventual participação da Petrobras, seria a mudança no longo prazo do payout e nas distribuições de proventos da Vibra, tá? Dado que o governo não é muito favorável, dado que o governo tem falado que é contra. Mas vamos lembrar de novo, o governo tem falado que é contra os dividendos no começo, alguns políticos têm falado, mas mesmo assim o que tem se provado na verdade é que, ok, às vezes até a política de dividendo pode diminuir, mas não vai ser tão ruim assim. Fiz um vídeo recente falando de Petrobras. Pô, 16% de yield é ruim? Não é, pelo contrário, é muito bom, tá? Então não é à toa que muitos analistas estão recomendando comprar e Petrobras também está subindo pra caramba, beleza? Mas bom, gente, qual que é a grande ideia desse vídeo, tá? Primeiro, acho que Vibra sempre ficou no meu radar, inclusive até o próprio Barsi acho que gosta de Vibra, justamente por uma empresa que pode sim começar a pagar bons proventos. Tá? O ano de 2023 pode ser uma grande mudança do paradigma, no sentido de você começar a entender como que a empresa vai pagar, né? E se ela de fato isso vai ser recorrente ou se vai ser muito extraordinário. Vamos ficar de olho. Eu acho que uma coisa positiva é a consenso dos analistas que a empresa pode pagar. Tá? Então, à medida que isso tudo for passando e o tempo for mostrando pra gente o que de fato vai acontecer, talvez faça sentido, né? A gente continuar uma análise mais completa, né? Uma análise um pouquinho mais detalhada. Beleza? Se você tiver uma opinião sobre Vibra, coloca aqui embaixo, vai ser muito legal de ouvir, né? De ler, na verdade. E, pô, acompanha os outros vídeos aqui do canal. Beleza? Tamo junto, valeu, falou.